Olá pessoal, tudo bom? Sou a professora Ana Fábia e a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional. A gente já tinha falado da estrutura da Constituição, a gente viu sobre o iniciozinho da Constituição, a gente falou um pouquinho sobre o que contém, né, ali no meio da Constituição. Ficou faltando a gente falar de quê? Do final, que são os atos das disposições constitucionais transitórias, que a gente chama de ADCT. E esse ADCT é o conjunto de norma constitucional que ele é temporário, então é excepcional, fica por um determinado tempo, não é permanente. E a ideia que o STF traz, que é o Supremo Tribunal Federal, ele diz que ao contrário do preâmbulo que a gente já falou, o ADCT ele é sim uma norma constitucional. Então nós temos que obedecer aos ditames do ADCT, tá certo? E agora vamos falar da Constituição em si. A gente vai falar algumas coisas, a gente vai iniciar falando do conteúdo. Em relação ao conteúdo da Constituição, ele pode ser o quê? Material, que é aquela que possui apenas conteúdo constitucional, sem se importar em quantos ou quais são esses documentos, certo? Uma ideia, professora, é aquela que trata apenas de direitos fundamentais, organização do Estado. Já na Constituição formal, além dela possuir essa matéria constitucional, ela possui outros assuntos, outras matérias. E a ideia dessa, Constituição formal é quando ela fala, além dos direitos fundamentais, da organização do Estado, ela veio trazendo na sua Constituição de 88, ela fala do colégio, do Colégio Dom Pedro II. E aí esse colégio faz parte do texto constitucional, acredite você ou não. Então, quiser dar uma olhadinha lá no artigo 242, parágrafo 2º, que você vai ter como observar a Constituição falando de um único colégio. Tranquilo? E aí, quanto à forma da Constituição, ela pode ser escrita através de um documento solene. Todas as nossas constituições foram escritas e temos também a forma não escrita, ou então costumeira, que é quando o país ele elabora a sua Constituição, ele tem a sua Constituição através dos costumes, das tradições. E aí o exemplo disso é a Constituição da Inglaterra. Tá ok? Então, quanto ao modo de elaboração, nós temos alguns modos de elaboração. Tem a dogmática, que é o fruto de um trabalho legislativo específico. As pessoas se reúnem especificamente para trabalhar em cima de um texto constitucional, para elaborar o texto constitucional. E aí vem a refletir os dogmas de um momento específico da nossa história. É como se você tirasse uma fotografia daquele momento. De todas as nossas constituições, brasileiras, todas elas foram dogmáticas. Todas elas, tem algumas divergências entre os autores, mas a ideia é de que todas as constituições brasileiras foram dogmáticas. Nós temos também a ideia de Constituição histórica, que é o fruto de uma lenta evolução da história. E o exemplo, novamente, a Constituição da Inglaterra, ou seja, ela é histórica e ela é costumeira, a da Inglaterra, a nossa não. Quanto à origem, ela pode ser promulgada. E o que é essa Constituição promulgada? Ela trata-se de uma Constituição democrática, é feita pelos representantes do povo. É como se o povo mesmo estivesse escrevendo a Constituição, porque foi ele que elegeu os representantes para que viessem a escrever a Constituição. Tranquilo? E dentre as constituições que foram promulgadas, as constituições brasileiras que foram promulgadas, nós vamos ter a Constituição de 1981, a de 1934, a de 46 e a nossa Constituição atual, que é a nossa vigente, de 88, tá certo? E quanto à outorgada, é aquela imposta ao povo pelo governante, aquele que o governante impõe aquela Constituição, ela é chamada de outorgada. É também chamada de ditatorial ou não democrática, que dá no mesmo, Ou ela é ditada ali pelo ditador e ela não é democrática. No Brasil foram outorgadas as constituições de 1824, a de 1937 e a de 67, ou seja, a de 65 foi promulgada e a outorgada foi de 67. Tranquila a ideia? Então veio aí que teve um conflito de interesses no nosso estado nessa época. A de 88 não, já está tranquila. A outra
classificação é a cesarista ou bonapartista, que ela é feita pelo governante e ela é submetida à apreciação do povo mediante referendo. Ou seja, ele faz a Constituição e pergunta se você aceita ou não. Tranquilo? A pactuada, então a dualista, ele é um fruto de um acordo entre as duas forças políticas de um país. O exemplo que a gente vai ter para você é a Carta Magna de 1215, também chamada de Magna Carta, tá? 1215 foi na época de João Sem Terra que elaborou essa, das primeiras constituições que a gente tem documentada foi essa. Então essa é a ideia originária da Constituição. Para a gente fechar, quanto à extensão, ela pode ser sintética, que é aquela resumida, concisa, que trata apenas dos temas principais. E o exemplo é a Constituição dos Estados Unidos de 1787. A nossa, você sabe que ela não é resumida de jeito nenhum, né? Ela é muito extensa, então ela é analítica, ela é extensa, ela é prolixa, então ela é repetitiva também. Então trata de assuntos que poderiam estar na legislação ordinária, mas traz no texto constitucional. E essas constituições analíticas, elas são comuns após os regimes ditatoriais. Sempre depois do regime ditatorial, quase sempre você analisa que pode vir, né, vem com uma força muito grande, uma constituição analítica bem detalhada, cheia de assunto e de informação. Tranquilo? E pra gente fechar aqui a nossa aula, pra gente fechar a nossa ideia, eu vou trazer a ideia para você de bloco de constitucionalidade. Essa expressão ela surgiu no Conselho Constitucional francês em 1971 e a Constituição ela não é composta apenas do texto constitucional, ela também faz parte dela os princípios decorrentes e por alguns tratados internacionais sobre direitos humanos. Desse bloco de constitucionalidade, nós vamos ter o quê? Constituição originária, as emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos, tá certo? Então aí vindo a fazer parte do nosso bloco de constitucionalidade. Como a gente não tem apenas a Constituição originária, a gente tem mais informações no topo da pirâmide, passou a se chamar de bloco de constitucionalidade. Tá tranquila a ideia? Entendeu? Professora, tem muita informação no e-book para você. Dá uma olhadinha lá, confere. Qualquer dúvida pode mandar pra gente que a gente vai respondendo, tá certo? Aguardo você na nossa próxima aula. Forte abraço!